Um dia após a morte do pastor, a PM faz operação no complexo do Chapadão. Você vai ver o absurdo. Não deu tempo. Ele, que além de pastor, era pedreiro, pintor, morreu com tiro nas costas. O grito, o desespero das pessoas em cima de uma bicicleta. Jackson Silva, boa tarde para você. Mesmo diante dessa imagem, essa gritaria desesperadora. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Segundo dia de operação no Complexo do Chapadão, clima de guerra totalmente, tá, Isabelle? Até o momento, um suspeito baleado, presos também, armas apreendidas. Depois eu conto detalhes sobre essa operação de hoje e também de ontem. Eu volto contigo, Isabelle Benito. Daqui a pouco, todos os detalhes, a imagem forte, o que aconteceu e de onde partiu o tiro. Menos de 24 horas depois da gente falar sobre o desespero que aconteceu na morte da maquiadora na barricada. Falando nisso, o corpo da maquiadora Verônica da Silva Barreto, de 26 anos, que tomou 3 tiros no rosto. Vamos voltar pro Jackson? Então, daqui a pouco, é porque é o mesmo praticamente que a gente falou aqui, né? Tem uma coisa, mas eu vou voltar com o Jackson, tem mais informações, tá me chamando? Jack, você tá chamando que você quer falar sobre essa questão do morador lá no Chapadão? Aliás, tu conhece muito bem aquela região e é o que eu falei aqui, né? Muitas vezes só vira notícia quando a gente entra com a operação da polícia, não necessariamente tem o tiroteio. Mas o que mais você recebe de relatos são tiroteios diários ali na localidade, né? Sim, Isabelle. Mais cedo eu falei com os moradores de lá. Gente, assim, é a mesma coisa, né? Todos falam do medo, todos têm problemas psicológicos, todos não aguentam mais. Pela manhã, mais tiroteio. A polícia precisa entrar, fazer o trabalho dela. Mas o morador sempre fica em meio ao fogo cruzado, ao tiroteio. E, lamentavelmente, mais uma vítima da violência que foi o pastor. Quero só colocar uma foto aí dos bandidos agora. Coloca na tela, por gentileza. Quero ressaltar quem são esses bandidos que disputam o território. Vamos lá, o nome dele primeiro é o CL, tá? Esse é o Saulo Cristiano de Oliveira Dias, o CL do Chapadão. Lembrando que o Complexo do Chapadão é controlado pelo Comando Vermelho. Ele disputa o território com outro bandido, que é ali do Complexo da Pedreira, que é Carlos José da Silva Fernandes, o Arafá. Bem conhecido, você conhece bem o Arafá. Arafá foi preso em 2016, mas ainda controla ali o Complexo da Pedreira, Isabelle Benito. Bom, mais cedo também falei com o Coronel Biratan Ângelo, que tem uma visão sobre aquele cenário ali. Vamos ouvir o que ele pensa sobre isso. Roda, por gentileza. O mesmo cenário que desnuda uma série de violações de direitos humanos. A pergunta é: essas violações são provocadas durante a operação policial ou elas já estão lá no dia a dia e a operação policial desnuda? Para termos essa resposta é simples, é só verificarmos que para fazer toda aquela estrutura de barreira perimétrica, barricadas, apoio, deslocar veículos, incendiar, você precisa ser o dono do espaço, porque aquele espaço não pertence mais ao Estado. Presidente Coronel Ângelo, uma salva de palmas, é sensacional, cara. O cara, com 3 palavras ele vem. Coronel Ângelo é maravilhoso, já foi comandante da polícia, um defensor dos direitos humanos. Ele sim é um defensor. E ele só fala o seguinte, vamos lá, se é para falar de direitos humanos, o complexo que ele conhece muito bem, vamos falar sobre direitos humanos. Nada ali é garantido. A operação policial, ela vem e ela só desnuda um mundo de uma narrativa errada, de que nenhum direito humano do morador é respeitado nessas localidades. Você só conhece o que eu falei aqui quando vem uma operação policial e tira a maquiagem que jogaram sobre isso. Porque o cara não tem direito a ir e vir. Daqui a pouco a gente vai falar da maquiadora que toma 3 tiros na cara porque não baixou o vidro numa comunidade, numa barricada, que o vagabundo ainda tentou mandar aqui, que não vai se criar assessoria de imprensa de facção criminosa nesse programa enquanto eu tiver voz. Não vem com essa, tá? Coronel Ângelo, um beijo pra você. É perfeito. Vamos falar de direitos humanos? Vamos. Complexo Chapadão, Complexo da Pedreira, nada mais é do que uma polícia que chega para desnudar o que é você ferir
a dignidade de um povo que é refém, que o sangue do pobre é jogado, porque o que eu tenho mais pavor de todos os lados não importa o sangue do pobre, não. Importa quem atira e a minha narrativa, que tá valendo. Alguém defendeu, alguém tá dando apoio à Verônica? Alguém falou com a irmã do pintor? Não, eles estão lá sozinhos. E muitas vezes o doutor Vitor Beck é muito corajoso de falar com a gente, porque eu não falaria. Eu não falaria, porque ninguém me defende, depende de quem aperta o gatilho. E aí eu viro o quê? Massa de manobra na minha dor, na dor da minha família, na dor de um homem que pintava a parede, era pedreiro e depois ainda era pastor na fé dele? Pelo amor de Deus. O coronel, tô com saudade de você. Desnuda o que é o retrato da falta de direitos humanos, onde a pessoa é sem a dignidade de ter o valor de ir e vir, ter filha pisoteada, socada, jogada na porta de casa porque não quis beijar a boca de coronel, que depois simula a própria morte, igual a história da maquiadora agora, que não vem me dizer que o tráfico é bonzinho e matou o cara que fez isso com ela, coisa nenhuma. Não vem me dizer não. Encontraram um corpo. Vocês querem acreditar que quem faz... Primeiro, não é a justiça existe pra que tu prestou concurso público? Pega suas coisas e vai fazer outra coisa. Volta a ser jogador de vôlei. É isso. Né? A Polícia Militar faz hoje uma operação no complexo do Chapadão. Ontem, infelizmente, a gente vai trazer a história horrorosa de mais uma vítima da chamada bala perdida. O pastor morreu ao ser atingido por um ataque de narcoterroristas, agentes que faziam uma ação no local. Veja na reportagem de Jackson Silva. Rodrigo. Bom dia. Moradores acordaram ao som de tiros no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio. Policiais militares foram à comunidade para tentar frear a guerra entre facções criminosas. Nesta terça-feira, aconteceu o segundo dia de operação na mesma região, controlada pelo Comando Vermelho. Saía de manhã lá. Na segunda-feira, um pastor evangélico foi baleado na comunidade durante uma operação da Polícia Militar. Calma aí! Você quer ajudar? Eduardo Oliveira dos Santos trabalhava como pintor. Ele seguia de bicicleta para a casa da irmã, em Costa Barros, na mesma região. Eduardo parou no meio do caminho para falar com um cunhado e foi atingido. Marcos Vinícius ajudou a levar o tio até a unidade de saúde. Eu gritei para os polícias que estavam dentro da casa, falei, morador aqui, morador baleado, entendeu? E a polícia fez só assim para mim. Ele foi levado para a UPA, mas não resistiu aos ferimentos. Parentes e amigos estavam revoltados. Tinha 3 filhos, 45 anos, entendeu? Uma pessoa excelente. A Polícia Militar informou que a operação foi para evitar a invasão de criminosos do Complexo da Pedreira, controlado pelo 3º Comando Puro. O pastor Eduardo foi mais uma vítima dessa guerra que deixa milhares de moradores reféns do medo. Em meio ao triste cenário, escolas e postos de saúde também são afetados pela violência. Ônibus foram usados como barricadas. Segundo a corporação, um traficante foi preso nesta segunda-feira. Renan Gomes Galdino Pinto, o Geleia, estava foragido. Desde o começo do ano, quase 1.300 pessoas foram baleadas na região metropolitana do Rio. 680 morreram. Na manhã desta terça-feira, o clima era de aparente tranquilidade no complexo do Chapadão. Aparente tranquilidade, mas a gente sabe que existe todo, depois de uma situação como essa, um trabalho que tem que ser feito diferenciado. Por isso a gente vai ao vivo para o Jackson, que se deslocou lá para o batalhão e vai ter as informações para a gente do que é feito nesse momento diante da instabilidade. Não é do terreno, o terreno já é por si só um terreno instável, mas num momento como esse, uma comoção na morte do pastor, onde se acirra a guerra numa localidade que nunca tem paz, o que a Polícia Militar está fazendo nesse local agora? Boa tarde para vocês. Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Isabelle, a operação já acabou, porém, quando eu falei que é de aparente tranquilidade, a situação mudou completamente. Houve confronto, mais uma vez, tá? Novamente, os moradores ficaram em meio ao tiroteio.
O resultado dessa operação mostra, Pedro Mota, olha só, carros roubados, recuperados. Esse carro, por exemplo, carro prata, também uma moto usada pelo bonde também e um carro branco também. São carros usados para roubar cargas em vias expressas e assaltar também pessoas na rua, roubar celulares, entre outros. Quero mostrar que não terminou por aí, tá? 6 pessoas, 6 homens também foram presos. E com eles, os policiais apreenderam, olha só, 4 fuzis, além dessa pistola. Segundo a Polícia Militar, os 6 têm envolvimento com o tráfico de drogas aqui do Complexo do Chapadão. Vamos falar então com o coronel responsável por essa operação, Coronel Maia. Coronel, muito obrigado pela sua participação aqui no SBT Rio. Quero só ressaltar que, mais uma vez, a Polícia Militar entrou no Complexo do Chapadão, como também em outras comunidades, que vocês sempre são atacados. Mas quero ressaltar que, novamente, os traficantes, conforme você tinha falado com a gente antes, eles atiram contra os moradores, como também atiram contra a própria imprensa. É algo assim impressionante, que antigamente eles respeitavam o morador e também respeitavam a imprensa. Hoje em dia não. Atiram contra o morador, conhecendo o morador também, eles sabem que é o morador, mas atiram para acabar com a operação. Infelizmente, faz parte dessa guerra. Isso é uma prática bem comum no Complexo Chapadão, de eles atirarem contra a população local. Ontem o caso do pastor na comunidade foi um caso que aconteceu e já é o quarto em menos de um mês, né? A gente tem 4 pessoas que foram baleadas por eles, tá? Na hora que a polícia estava passando, o blindado patrulhando, eles atiram e depois eles tentam fazer manifestação, fechar as vias principais, tacar fogo em ônibus, fechar as vias. Então, assim, a nossa operação no Complexo Chapadão, no Complexo da Pedreira, é para evitar esse roubo de veículo, né? Hoje pegamos 3 veículos aí, 2 carros e uma moto, né? Roubo de carga e roubo a celular, né? Que é uma coisa muito frequente ali. E a questão da barricada é isso, né? Eles dificultarem o nosso patrulhamento no local. Eles tentam fazer isso, eles colocam, a gente retira, eles colocam, e evitar que a gente patrulhe para recuperar rápido, né? Então, sempre acontece isso. A gente vai retirar. Ontem foi uma retirada de barricada, os policiais estavam desembarcados, a viatura que estava parada, próximo lá, ela foi alvejada, e esse senhor estava depois da viatura, foi baleado, né? Os policiais ficaram sabendo do ocorrido depois, no vídeo amador que tem, que está circulando aí, mostra as pessoas ali pedindo para eles pararem de atirar, né? Se eu for olhar, aí chega 2 elementos na moto, aí, né, entre aspas, autorizam, né, as pessoas levarem o baleado. Então é assim, né, um mês atrás, mesma coisa, 3 baleados também, e a gente não vai parar, a gente vai continuar operando e tentando prender esses criminosos aí que cometem esses homicídios. Isabelle Benito. Comandante, a gente está falando de uma área, boa tarde, obrigado pela participação, de uma área extremamente de dificuldade de atuação, que é a área de vocês, como parte de polícia de proximidade, eu falo, ou seja, de patrulhamento ostensivo, devido à densidade demográfica, ao tamanho e de uma região que já é uma guerra que não é novidade, que é Pedreira e ali o Chapadão. Agora, e também com essa questão do roubo de cargas, onde você tem pessoas que são levadas em meio a isso. Nos últimos tempos, uma mudança ainda que dificulta ainda mais. Você ter ali uma preservação de vidas antes de conseguir combater o bandido nesse policiamento ostensivo, essa dificuldade. Hoje esse é o maior desafio naquela localidade? Então, toda a operação nossa ela é planejada, né? Hoje a gente usou um planejamento, né? Ontem tiramos as barricadas, até para evitar esse confronto, porque quando eles colocam a barricada, eles se sentem muito confortáveis de ficar atirando, né? Eles colocam 3, 4 linhas de barricadas. Se vocês olharem os vídeos antigos aí, você pode ver que a primeira barricada eles colocam fogo, né? Para dificultar a ação policial para tirar a barricada. Aí tem a segunda, a terceira barricada. Em cada rua dessa de subida da comunidade existe 5, 6 barricadas para chegar no topo. E nisso eles ficam muito confortáveis de ficar tirando a esmo.
E nessa, quando tira a esmo, sempre acerta as pessoas que estão sempre atrás das patrulhas, né? Dificilmente uma pessoa dessa é baleada num confronto entre a polícia e o traficante, né? Todas as pessoas que foram baleadas, essas 4 pessoas que morreram, elas estavam depois das nossas patrulhas. A gente já percebeu esse movimento deles, já percebeu esse movimento criminoso, e eles depois tentam transformar nossas operações em operações irregulares, né? Eles tentam transformar a ação deles, a atrocidade que eles fazem, em transformar como se fosse uma operação nossa, que a nossa operação ela é ruim, mas não é. Hoje, exemplo, hoje temos um número muito reduzido de roubo de veículos, roubo de carga quase zero naquela localidade. Por quê? A gente tira a barricada, a gente patrulha lá, a gente consegue fazer esse policiamento ostensivo. E isso é prejudicial para eles, né? A gente evita os bailes deles que eles fazem proibidos final de semana. Por quê? Porque a gente está retirando as barricadas. E vamos continuar tirando as barricadas, que quando a gente retira as barricadas, o efeito colateral é menor, né? O efeito colateral é menor. A probabilidade de eles atirarem diminui, porque eles não ficam confortáveis sem ter barricada. Com a barricada, eles ficam lá sustentando Oi? As seteiras lá que a gente retira. Então, assim, a nossa preocupação é essa, né? A gente quer... Hoje tivemos um roubo de veículo na área do batalhão. Então, assim, é um número muito bom. 0 roubo de veículo, 0 roubo de carga. E a gente vai continuar tirando barricada, não só no Chapadão, mas vamos tirar na Pedreira, vamos tirar em todas as comunidades aqui que fazem parte do complexo do 41 aqui. Coronel, entre os presos está um bandido conhecido como Pato. Quem é esse traficante? Sim, esse elemento Pato, ele é da comunidade do Gogó e do Carrapato, da área do 21, né, do 21º Batalhão, em São João de Meriti, e vivia homiziado no Chapadão. E nessa operação a gente conseguiu prendê-lo. Ele tem vários mandados de prisão pendentes e foi encaminhado para a delegacia. Isabelle. Na hora que dá o bote, a hora que estiver na frente, o cata que vem tá ótimo, né, doutor Vitor Beckter? Valeu, comandante. Importante que ele falou o seguinte, naquela imagem ali, a autorização que é bancada por quem conhece, ó, deixa a gente... eu já desconfiava, mas eu não ia bancar essa informação, porque tem parente ali no meio.